Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Eu sou George Ora, passando aqui mais uma vez para a gente tentar bater um papo rápido, né? Eu sei que eu venho prometendo isso, mas é complicado. Eu sempre acho que sou prolixo demais e estendo mais do que deveria. Enfim, o que me motivou a gravar o vídeo anterior falando sobre a questão do racismo e vidas pretas importam foi por conta de uma amiga minha que, diante de tudo que está acontecendo, ela é uma mulher preta, iniciando sua vida e atentando para as coisas que estão no seu entorno, me fez algumas indagações. E entre as aflições dela, além dessa questão de como discutir se todas as vidas importam, se só as vidas pretas importam, um outro elemento que ela chamou a atenção foi pelo fato de que acho que ela havia publicado alguma coisa no Facebook com uma crítica à polícia, e aí vieram vários comentários dizendo que toda a corporação não poderia ser classificada como racista e violenta por conta da ação de alguns indivíduos e tudo mais. E aí eu gostaria de dar o meu ponto de vista, né? Eu não posso falar por uma estrutura coletiva, mas eu quero crer que quando ativistas e militantes das questões raciais e sociais fazem críticas à polícia, elas não necessariamente estão fazendo críticas aos indivíduos, aos policiais, ainda que seja necessário que, quando arbitrariedades ou violências extremadas sejam cometidas, os indivíduos que as cometem sejam julgados e punidos na forma da lei. O que eu acho que talvez a gente tenha que se perguntar é o porquê essa quantidade tão grande de casos, porque os defensores, ou aqueles que se opõem quando existem críticas à questão da polícia, é que são casos pontuais. Mas a verdade é que não são casos pontuais. Existe uma recorrência, existe uma propagação, existe uma repetição, inclusive, de determinados elementos que são os que vêm à tona. É lógico que se a gente fosse colocar de maneira proporcional a quantidade de benesses que a polícia pode provocar, as experiências de polícias comunitárias, indivíduos extremamente humanizados que estão trabalhando, inclusive, nas lutas antirracistas e tudo mais, o número seria pífio. No entanto, quando a gente espera das forças e dos poderes legais que haja uma conduta incorrupta, uma postura correta, qualquer elemento dissonante com esse ideal provoca indignação, principalmente no aspecto quando a gente lida com a polícia militar, porque das forças policiais enquanto polícia ostensiva, né, que tem que estar fardada, tem que estar visivelmente colocada sua posição de trabalho no afã, no interim da ideia de que o fato da observância de um policial fardado ou de uma viatura seria o suficiente para coibir ações criminosas ou atos de insubordinação, bem como a impetração, né, de prisões a partir de uma perspectiva de flagrante delito, porque esse é o espaço onde opera a questão da polícia militar, né? Ela só pode agir diante de flagrante delito ou executando mandados de busca e apreensão, fazendo blitz, enfim. Então é o aspecto da polícia com que a gente mais comumente lida, né? O policial militar é o que está em todo canto, é o que a gente está vendo e, infelizmente, é o que nós vemos mais e mais casos de violência reificada. Então, eu me faço essa pergunta, tenho amigos policiais que eu amo muito e respeito enquanto seres humanos, e sempre que posso indago a eles o que é que motiva certas posturas, se os indivíduos anteriores ou anteriormente a ingressarem na instituição, eles já têm algum traço que indica esse tipo de potencial violência, se isso é fato, os testes, os psicotestes, as avaliações psíquicas que são feitas durante o processo seletivo não são eficazes para diagnosticar esse posicionamento em alguns indivíduos. Ou a terceira questão, que acho que é mais forte, pelo menos para mim, aí a especulação, eu não sou nenhum estudioso da área, ou pelo menos não profundamente, se o quanto do processo formativo não contribui para que alguns indivíduos que já têm uma tendência a posturas violentas acabem se aproximando da instituição e, a partir primeiro, o Brasil tem essa questão, né, de um flerte com a impunidade, e muita gente, de repente, diante de está em uma situação onde uma instituição
garante a ele certas autoridades, ainda que pequenas diante do grande jogo, faz com que eles abusem dessas situações. São especulações, mas são coisas para a gente pensar. Então, eu, por exemplo, semana passada republiquei o vídeo de um cabo da polícia em São Paulo sendo agressivamente desacatado por um empresário branco na região de Alphaville, em São Paulo. Automaticamente eu me perguntei, e não só me perguntei, como recuperei minhas memórias. Eu, como um homem preto periférico, que morei na periferia de São Paulo durante mais de uma década, se o policial teria tido aquela mesma postura diante de um bairro empobrecido ou de um indivíduo preto. Né? A minha resposta imediata é que não, ele não teria. Apesar de que o cabo ter alegado em entrevista para veículos de comunicação que isso é parte do processo, de que ele foi treinado para trabalhar, né, e conter as emoções diante de situações extremas. Mas os inúmeros vídeos que nós vemos por aí de agressões policiais na periferia contradizem o que o cabo, e não, eu não estou dizendo que ele, de repente essa é a conduta dele, mas não é o lugar comum. Trazer alguns dados para a gente pensar. A polícia brasileira, segundo o estudo publicado em 2016, é a polícia que mais mata e mais morre no mundo, né? Em comparação com países onde você tem índices de violência altíssimos, como na Colômbia e tudo mais, ainda somos a polícia que mais mata e que mais morre. Importante salientar, como muitas vezes querem colocar, os policiais que mais morrem não são mortos no exercício da profissão. Em geral, segundo esse estudo, eles são mortos em seus dias de folgas ou em situações completamente aversas à sua prática, enquanto profissional na área de segurança. A polícia que mais mata no Brasil é a polícia carioca. Essa mesma polícia que a gente vem vendo e verificando de vez em sempre ações extremamente violentas, principalmente nas favelas, e aí sempre a resposta é de que o tráfico na comunidade. Eu já ouvi pessoas justificando, mas quando o traficante faz, o ladrão faz, ninguém reclama. Se é para a polícia se igualar ao crime que ele diz combater, nós, a população, vamos ficar em maus lençóis, né? Porque a gente vai ter que escolher de quem tem mais medo, né? De quem que eu tenho que fugir. Se eu tenho que fugir do marginal, se eu tenho que fugir do agente da lei. Isso, pelo menos para mim, é complicado. Salvador, a gente falando também dessas coisas, do uso da violência exacerbada, teve 2 casos no ano de 2014 que foram paradigmáticos. Em agosto, dia 2 de agosto, Giovanni Mascarenhas de Santana foi abordado por policiais na região da Calçada, e depois da abordagem ele sumiu e o corpo só foi encontrado no dia seguinte, né, decapitado, carbonizado, com 2 tatuagens arrancadas de seu corpo para dificultar a identificação, e os órgãos genitais emasculados. Né? O inquérito correu, vários policiais foram indiciados, corre segredo de justiça, ainda está investigação, concluiu o inquérito, mas nem todo mundo foi indiciado, e a problemática está aí. Né? Isso me lembra os chamados tribunais do crime no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui em Salvador, onde as pessoas que andam em desalinho ou desagrado com essa força do poder paralelo são assassinadas de maneira brutal. E o caso mais, para mim, traumático, que remete também ao assassinato da menina Ágata e mais recentemente João Pedro, foi o de Davi Fiuza. Né? Tinha 16 anos e foi sumido depois de uma abordagem policial no dia 24 de outubro, também de 2014, na região de São Cristóvão. Várias testemunhas alegaram que policiais, ao fazer a abordagem, encapuzaram ele com a própria roupa, amarraram as mãos, e ele foi jogado no fundo de um carro sem plotagem oficial da polícia, e até hoje o corpo não foi encontrado. A família, a mãe, não pôde sequer velar a morte do filho, né? Porque é evidente que um garoto de 16 anos não teria simplesmente sumido sem dar notícias para a família. E isso é triste, isso é alarmante. Então, acho que quando as críticas chegam, nós devemos pensar
em que tipo de polícia nós queremos e precisamos, bem como quando essas críticas vêm, a gente não tem que individualizá-las. A questão é pensar o processo, a questão é pensar que processo leva um indivíduo preto, periférico, às vezes a ingressar dentro da força policial e dentro da sua comunidade ou nas comunidades onde haverão as ações, ele agir de maneira que muitas vezes, inclusive, ele foi vítima antes de ingressar na corporação e mesmo depois de ingresso, se ele não tiver devidamente identificado ou se não houver tempo para se identificar, ainda poderá ser vítima desse mesmo tipo de contradição. Então, eu acho que as críticas elas têm que ser feitas, sim. A gente precisa repensar o modelo de segurança pública de maneira geral. A polícia parte do princípio de que foi criada no primeiro momento, quando foi criada por Dom João, era para cuidar da guarda da família imperial portuguesa no Brasil. Mas passa-se a estabelecer o princípio de que ela é criada para salvaguardar o bem-estar e o direito à vida da população e garantir a preservação do patrimônio. Como nós, pretos, periféricos em geral, estamos excluídos da questão patrimonial, não temos posses, às vezes não temos o direito de ter posse nem a nossa própria vida, fica a pergunta, né, de que para quem que ela é criada a defender, que ordem ela tem que manter, né, que dicotomia é essa onde um policial chega numa favela sem mandato, de madrugada, e entra em casas e faz a revista, esculacha e bate e agride por causa do cabelo, por causa da tatuagem, por causa do lugar, por causa da cor, por causa nenhuma. E essa mesma corporação vai favorecer. A gente vê polícia metendo o pé na porta na favela, mas eu não me recordo de PM metendo pé na porta de condomínio de luxo. Então, essas reflexões têm que ser feitas, sim. E a gente precisa, sim, e é nosso direito, todas as pessoas que estão ligadas a situações de lidar com o público, elas têm que estar abertas a ouvir crítica e se repensar. São os indivíduos que às vezes vão para as redes sociais para defender a polícia, personalizando a discussão ou diminuindo o impacto, elas têm que repensar sua posição. Não são casos tão pontuais assim, não são tão poucos indivíduos assim, são casos recorrentes, repetidos, verificados em todos os estados da federação, em diferentes circunstâncias, e que muitas vezes o alvo final é uma população preta empobrecida. Então pensemos direitinho que tipo de instituição a gente quer para garantir nosso direito de existir, né? E se essa instituição ela está pensando em indivíduos numa completude social maior. Então é isso. Eu sigo por aqui, sobrevivendo por qualquer meio necessário. Até um próximo bate-papo. Obrigado pela atenção de vocês.